O título dessa mensagem de hoje é O Deus que ainda despedaça navios para salvar alianças. O Deus que ainda despedaça navios para salvar alianças. Feche os teus olhos. Espírito Santo, Tu estás presente nesse lugar. Porque a Tua palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor estará presente. Nós somos muito mais do que 2 ou 3 ou 4 aqui nesse lugar. A partir do momento que essas portas foram abertas, a Tua presença já estava aqui. A partir do momento que o primeiro acorde foi dado, o primeiro boa noite foi dado, o Teu Espírito já começou a se mover aqui. E agora que a Tua palavra venha cair sobre nós como um azeite fresco, como uma porção para esse dia. A unção de hoje, a unção de ontem ficou para ontem. Tu és o Deus que tem uma unção para esse momento. E que a Tua palavra possa cair como semente numa terra fértil nessa noite. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. E você pode sentar no seu lugar. Interessante que nós conhecemos muito esse livro esse capítulo 20 de 2 Crônicas, quando vai dizer que 3 exércitos se juntam para vir contra Josafá, e Josafá ele fica desesperado com a notícia, dizendo, olha, um exército enorme está vindo contra você. E a Bíblia fala que Josafá temeu, mas não entrou em desespero, ele decidiu buscar ao Senhor. E ali ele faz uma oração, no início do capítulo 20, e no versículo 12 ele encerra essa oração dizendo, Senhor, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para o Senhor. Josafá era um homem temente a Deus, Josafá era um homem que tinha um relacionamento com Deus. Em 2 Reis, capítulo 3, eu até marquei aqui, só para você entender de quem a gente está falando, né? Houve uma rebelião de Moabe. Então o rei de Israel partiu com reis de Judá e de Edom, e com o exército, e depois de 7 dias marchando, eles não foram preparados, não achavam que fosse durar aquele tempo todo, e de repente a água acabou, e ali estavam 3 exércitos, 3 reis, e Josafá estava no meio deles, e Josafá então decidiu consultar o Senhor, e quando eles chegam diante de Eliseu, no versículo 13 do capítulo 3 de 2 Reis, só a fim de referência, Eliseu disse ao rei de Israel, não tenho nada a ver com você, vá consultar os profetas de seu pai e de sua mãe. Mas o rei insistiu, não, pois foi o Senhor que nos ajuntou, 3 reis para entregar-nos nas mãos de Moabe. Então, olha a resposta de Eliseu agora no verso 14. Então Eliseu disse, juro pelo nome do Senhor dos exércitos a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para vocês, nem mesmo daria atenção. Então dá para você ver que Josafá tinha um relacionamento com Deus. Conhecia a Deus, conhecia o Deus dos seus pais. Mas Josafá não era perfeito. Assim como nós não somos perfeitos. Todo homem de Deus na Bíblia tinha algum tipo de falha, né? Mas entrando no texto que nós lemos agora, Deus deu livramento a Josafá aqui no capítulo 20, você sabe, ele não pega exércitos para ir na frente da batalha, ele pega ministros de louvores e começa a colocar na frente da batalha, e enquanto eles adoravam o Senhor, o exército inimigo entrou em confusão entre eles mesmos e sumiram, então eles começaram adorando no deserto de Tecoa, e a adoração os conduziu até o vale de Beraca, e Beraca significa bênção. Interessante que não foi a marcha do exército ou a estratégia do exército, foi a adoração que fez eles atravessarem o deserto e chegarem a um lugar de bênção. Eu acho que você não entendeu. Eu vou repetir, não foi um plano de governo, não foi uma estratégia militar, foi uma atitude de adoração e de entrega, porque Josafá conhecia quem Deus era e sabia o que movia o coração de Deus. A adoração é algo que move o coração de Deus. Você começa adorando no deserto e quando menos espera, a adoração te conduz a um lugar de provisão, porque adorar em Beraca é fácil, desafio é começar a adorar em Tecoa.
Nós queremos deixar o culto da celebração e de vitória para a Beraca, mas o desafio é você começar o culto da adoração em Tecoa. Acho que você não entendeu ainda. Nós sempre esperamos o final para celebrar, mas a gente tem que aprender a celebrar antes que a vitória chegue. Lá em Isaías vai dizer: cante, ó estéril, você que não teve filhos, porque você será mãe de muitos. Que coisa meio doida é essa? Como é que manda cantar se eu quero ter filho e sou estéril? Ele fala: celebra agora, glorifica agora, dá o culto de gratidão agora. Tem alguém aqui que pode dar um louvor a Deus, mesmo que você ainda não tenha recebido o que você veio buscar, mesmo que ainda você não esteja vivendo na sua vida a fase que você gostaria, mas é nesse momento que adoradores são forjados. Amém, gente? Adoração move o coração de Deus. Mas existem momentos na nossa vida, quem é que nunca passou por isso, por um silêncio do céu, ou quando nós vemos tudo aquilo que nós planejamos, cheio de boa intenção, fazemos projetos, fazemos planos, investimos, acreditamos, apostamos que aquilo vai dar certo, e pedimos conselhos às vezes, colocamos no papel, planejamos tudo, e de repente a gente vê aquilo quebrar diante dos nossos olhos. Eu não sei se você já passou por isso, de algo que você criou tanta expectativa, e a tua intenção era a melhor de todas, e de repente você viu aquilo se dissolver na sua frente. Josafá, ele era um rei piedoso, um homem temente a Deus, um homem prudente, mas o texto que nós lemos nos ensina uma verdade, que é a seguinte: nem toda boa ideia é uma ideia de Deus. Eu vou repetir isso para você. Nem toda boa ideia é uma ideia de Deus. E deixa eu falar só um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho. Deus não é um Deus de coisas boas. Deus é um Deus de coisas certas. Porque o bom sempre é certo, mas nem sempre, né? O certo sempre é bom, mas nem sempre o bom é certo. John Bevere escreveu um livro sobre isso, dizendo: do bem ou de Deus? Porque o bem sem Deus não basta. Então, tem gente que tem até boas ideias, mas será que essa ideia é de Deus? Nem toda boa ideia é de Deus. Josafá teve uma ideia. Josafá, ele quis, na verdade, repetir uma fórmula que deu certo com Salomão. Quando Salomão construiu navios para ir trazer ouro de Ofir e fazer um transporte, uma rota comercial, a qual Salomão foi muito próspero naquilo que ele fez. Então ele quis repetir uma conquista, repetir uma fórmula, repetir um sucesso, reeditar uma glória. O projeto era bom, a motivação era nobre, mas tinha uma coisa que não era certa: a aliança era errada. Não adianta ter bons projetos com alianças erradas. Não adianta ter boas ideias com alianças erradas. Não adianta querer fazer coisas para Deus se aliando com pessoas que não têm a mesma chama que você, a mesma visão que você, que não ama a Deus como você. Deus é um Deus zeloso com alianças. Deus é um Deus zeloso com alianças. Então, e outra coisa, Deus não trabalha com Ctrl+C, Ctrl+V. Tem gente que quer que Deus repita fórmulas. Lembre-se que Deus é criativo. Deus não vai fazer na tua vida igual fez na vida do irmão do seu lado. Porque às vezes nós queremos limitar a Deus. Deus tem que fazer comigo igual fez com o pastor Silas Filho. Não, Deus é criativo, Deus tem os seus caminhos. Ele faz o seu caminho no meio do ermo, no meio da tempestade. Deus tem os seus caminhos e Deus é criativo. Deus não repete fórmulas. Tem gente que está preso porque botou Deus num molde. É um molde da religião, é um molde de um estatuto, é um molde de uma vida espiritual engessada. Se Deus não fizer igual fez como a minha avó, não é Deus. Se Deus não fizer igual fez... Ei, Deus é livre, o Espírito sopra onde quer. Deus é livre. Então não queira repetir fórmulas. Ei, Josué,
Moisés está morto. Agora é a tua vez. Mas não tinha como Josué pegar um modelo de Moisés e trazer para a época de Josué. Tem gente querendo pegar fórmulas de 1960 e trazer para 2025. Não vai funcionar. A essência não pode mudar. Mas a estratégia muda. A comunicação muda. A maneira muda. Mas vamos lá, isso aqui é para outro dia. O projeto era bom. E quando a aliança é errada, Deus prefere quebrar o navio do que perder o comandante. Oh, a irmã entendeu ali, glória a Deus. Eu vou repetir. Deus prefere quebrar o navio do que perder o comandante. Nós nos alegramos muito pelas portas que Deus abre. Ah, meu irmão, mas você tinha que glorificar pelas que Ele fecha. Você tinha que glorificar mais a Deus pelas que Ele fecha. Porque se Deus fechou alguma porta para você, é porque tem livramento nisso. É porque se Deus fechou alguma porta para você, é porque Ele está te preservando para algo maior. Aprenda a glorificar a Deus. Se você pode nessa hora levantar a tua mão direita e agradecer por cada porta que Ele fechou, por cada lugar que Ele impediu que você fosse, por cada contrato que Ele impediu que você assinasse, porque você não sabe do que Ele estava te livrando. E às vezes aquilo que a gente está chamando de fracasso, porque não deu certo, Deus está chamando de recesso estratégico. Fracassou, não deu certo. Falou, não, é um recesso estratégico. Eu vou realinhar você. Eu vou fazer de outra maneira. Eu estou preservando você. Deus preferiu destruir o plano de Josafá para preservar o coração de Josafá. E precisamos entender que há vitórias que nos afastam mais de Deus do que as derrotas que Ele nos permite viver. Tem gente que orou tanto pelo carro, tanto pelo casamento, tanto pela casa, que às vezes ele recebe e Deus fica de segundo lado. Deus fica em segundo plano. O compromisso não é mais o mesmo. O brilho nos olhos não é mais o mesmo. O compromisso com a igreja não é mais o mesmo. Então precisamos entender que Deus às vezes destrói o que nós planejamos, não para nos punir, mas para nos preservar. Para nos preservar. Primeiro, Deus não vai te expor a um lugar onde você não vai ser bem aproveitado. Oh meu Deus, alguém me ajuda. Você esperava tanto por um lugar, mas você é tão especial que Deus falou, eu não vou desperdiçar você num lugar onde você não vai ser bem usado. Por isso que a gente vê lá em Atos, quando Paulo quis fazer uma cruzada na Ásia, ele falou, não. Deus disse não para uma cruzada evangelística, pastor Silas. Uma cruzada evangelística. Vão bombar, vão pegar todo mundo, os melhores pregadores, e vão fazer uma cruzada para botar a Ásia aos pés de Jesus. E o Espírito de Deus chega e fala, não. E aí ele vai dormir e tem um sonho, uma visão de um homem. Passa a Macedônia e ajude-nos. Você precisa entender que nosso Deus é um Deus de estratégia. Deus é um Deus de estratégia. Por isso que Deus fechou a porta da Ásia para Paulo. Porque o que acontecia na Ásia não chegava na Macedônia. Mas o que acontecia na Macedônia chegava na Ásia. Então eu vou te levar para um lugar onde você vai ser mais produtivo. Onde você vai ser mais efetivo. Aonde você vai ter maior, vai ser mais bem utilizado. Então, se eu fechei aquela porta, é porque não ia dar o valor que você merecia, é porque não ia ter a expressão que você precisaria ter. Então, eu estou dizendo não aqui, porque eu tenho algo para você ali. Oh, meu Deus, aplauda o Senhor. Algumas coisas que nós podemos aprender com esse texto. A primeira delas é que Deus quebra o que você planeja para preservar quem você é.
Josafá fez o que muitos de nós fazemos, como eu já disse aqui, repetir fórmulas. A gente que trabalha com música, pastor Raquel deve saber disso, quando você vai fazer um outro quebrantado coração? Quando você vai compor uma outra música igual eu vejo a glória do Senhor hoje aqui? Quando você vai escrever uma outra música igual dá vontade de pular? Sabe qual é a resposta? Nunca. Posso fazer outras, até melhores, mas não vai repetir a fórmula. E às vezes nós queremos repetir coisas que deram certo lá atrás, mas Deus não é um Deus de cópias, Ele é um Deus de direção, Ele é um Deus de criação, Ele é um Deus de coisas novas. E o que funcionou com Salomão pode não funcionar com Josafá. Agora guarde isso, porque a unção que sustenta um projeto depende da aliança que o envolve. Eu vou repetir isso aqui, que isso aqui é muito sério. A unção que sustenta um projeto depende da aliança que você tem, com quem você anda, com quem você sonha, com quem você divide, com quem você senta à mesa para discutir negócios. Jesus trataria desses assuntos como você trata. Então você quer o sucesso do projeto, mas isso vai depender da aliança que o envolve. Lá em Provérbios 19, 21 vai dizer: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Deus não estava, guarde isso aqui, queridos, guarde isso. Deus não estava contra Josafá como Ele não está contra você. Ele estava zelando pela pureza da aliança. Ele estava zelando pela pureza da aliança, porque a pior coisa que pode acontecer com um servo de Deus não é perder um projeto, mas é perder a presença. Tem gente ganhando projetos e perdendo a presença, ganhando popularidade e perdendo a presença, ganhando dinheiro e perdendo a presença, ganha o mundo inteiro e está perdendo a sua alma. A Bíblia fala de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Deus prefere te ver sem navio no porto do que te ver afundando com quem não te pertence. Oh, meu Deus. Deus prefere você no porto e o navio naufragando, sem nem você ter experimentado, sem nem você ter dado uma voltinha. Mas Ele está preservando você. Navios vêm e vão, mas Deus está impedindo de você entrar em navios com pessoas erradas, com alianças corrompidas. Segunda coisa que eu aprendo aqui é que existem parcerias que parecem promessas, mas são armadilhas. Olha que coisa linda, com quem que Josafá foi fazer acordo? Acasias. Quem era Acasias? Filho de quem? Acabe e Jezabel. Logo com quem? Olha o mole que Josafá vai dar. Meu velho, tu vai fazer aliança logo com filho de Acabe, de Jezabel? O texto ainda vai dizer que Acasias, ele era mau. O texto vai dizer, tinha uma vida ímpia. Acasias era ímpio. Josafá se aliou com Acasias, um homem cuja linhagem era uma linhagem corrompida pela idolatria, por perseguição aos profetas, por profanação da santidade de Deus. E a Bíblia diz que ele não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide a sua glória e também não compartilha propósitos com quem o despreza. Deus é um Deus de aliança, Deus não é um Deus de envolvimento. Tem muitas pessoas envolvidas com o Evangelho, mas não comprometidas com o Evangelho. Tem uma frase que é forte, mas eu vou falar, não se escandaliza comigo. Envolvimento sem compromisso é prostituição.
Tem muita gente que se envolve com a igreja porque ela quer o que a igreja pode oferecer para ela. Eu quero o que Deus pode fazer por mim, eu quero a cura, eu quero a prosperidade, eu quero um casamento, eu quero um contato, eu quero a oportunidade de fazer um business. Porque muitos hoje encaram a igreja como um lugar de fazer business. Isso aqui não é casa de corretagem, isso aqui não é Nasdaq, isso aqui não é bolsa Bovespa, isso aqui não é um balcão de negócios. Isso aqui é a casa da palavra, onde se prega a palavra. Aqui se fala sobre reino, sobre eternidade, sobre mudança de vida, sobre esperança, sobre restauração de família. Esse é o papel da igreja. E esse é, oh meu Deus, e é isso que Jesus nos mandou pregar. Não um balcão de negócios. Então Deus não tem compromisso com aqueles que não têm compromisso com Ele. Não tem. E muitas vezes o que destrói os nossos projetos não é falta de talento, nem falta de fé, mas é a companhia errada. É a companhia errada. Sabe, sociedades, abre uma empresa com uma pessoa que não compartilha dos seus princípios éticos ou da sua visão de reino. A parceria pode ser financeiramente vantajosa, que é o ouro. Eles queriam ouro, era o que Josafá queria, o ouro. Eles queriam fazer business, queria enriquecer. Não é pecado querer enriquecer, a questão é o que você está disposto a negociar para enriquecer, com quem você está disposto a se aliançar para enriquecer. Então, a parceria pode ser vantajosa, mas força você a tomar decisões que violam a sua consciência. Por exemplo, vamos fazer um negócio, mas tem um jeito a gente dar uma sonegada aqui que o físico não pega a gente. Falta de transparência, exploração de mão de obra alheia, não pagar o que é justo. Segunda coisa, relacionamentos de mentoria e influência, sabe? É seguir a direção de mentores, coaches ou líderes que têm sucesso notável, mas cujas fontes de poder ou filosofias de vida são contrárias à palavra de Deus, são os acasias de hoje. Gente, paga uma grana para ouvir um coach, uma grana para fazer um monte de treinamento. Gente, o coach tem o seu lugar, esses influencers têm o seu lugar, mentores têm o seu lugar, mas cuidado que às vezes eles estão ministrando sobre a tua vida coisas que são contra os princípios da palavra. E aí a gente pega livros seculares que têm insights legais e que você, mexe com a nossa mente, acaba nos manipulando, e a gente começa a achar que aquilo ali que é errado e contra a palavra, que é certo. Aí tem gente usando o púlpito para pregar as 48 leis do poder. Tem gente usando o púlpito para pregar o livro Ser Mais Esperto do que o Diabo. E ainda quer aliançar com a Bíblia, dá um jeitinho de encaixar com a Bíblia. É incompatível. A nossa fonte de conduta e fé é a palavra. Quer prosperar? Viva a palavra. Quer ver a família transformada? Volte à palavra. Volte à palavra. Cuidado com quem você tem ouvido. Cuidado as palestras que você tem frequentado. Cuidado aonde você tem colocado o seu dinheiro. Teu pastor prega a mesma coisa aqui todo domingo, mas você valoriza o que está na internet, que está bombando. Deixa eu falar uma coisa para você. Lucro não santifica a origem. Vou repetir. Lucro não santifica a origem. Você pode estar tendo lucro, mas a origem é corrompida. A fonte é corrompida. A fonte é suja. Cuidado com isso. Você pode estar ganhando dinheiro em uma mesa de negociação, mas perdendo o peso da glória no seu espírito. Eu quero que você entenda uma coisa. Deus prefere que a sua conta bancária esteja vazia do que a sua consciência contaminada. Meu Deus, há conexões que contaminam a direção. Há vozes que distorcem o propósito. E Deus, em sua misericórdia, permite o naufrágio antes da viagem.
2 Coríntios 6,14 vai dizer: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. A gente só quer usar esse texto para casamento. Isso é para todas as áreas da sua vida. Não se prendais a jugo desigual. Se aquilo que você tem feito, se a maneira como estão te propondo um negócio ofende a tua consciência, uma coisa que a gente aprende é: não despreze os incômodos da sua vida. Ofende o que eu penso, o que eu sei que Deus pensa, e a gente fica querendo às vezes conciliar. Deus não é um Deus de jeitinho. Deus não é Deus de jeitinho. O mesmo mar que leva ouro também pode levar a sua identidade. Pode roubar a sua identidade. E aí você tem que entender o seguinte: Deus te ama demais para te ver negociando quem você é. Deus amava Josafá e viu que Josafá estava impressionado, e viu que Josafá estava entrando numa furada, e Deus impediu. Isso também é vitória. E aí, terceira coisa: alguns fracassos são livramentos disfarçados. Meu Deus. Alguns fracassos são livramentos disfarçados. Os navios de Josafá se quebraram em terra firme antes mesmo de irem para o mar. E não foi um acidente, foi intervenção divina. Eu não sei qual navio teu se quebrou antes de você zarpar. E hoje você entende que se você tivesse embarcado naquilo, você estaria preso. Se você tivesse entrado naquela, você estaria vivendo uma falência. Se você tivesse aceitado aquela proposta, teu casamento não existiria mais. Você consegue entender o cuidado de Deus e o zelo com Deus com a tua vida? Quando o navio naufragou, mas você está vivo. O navio naufragou, mas você está vivo. Talvez o seu projeto de estudo falhou na primeira etapa. O investimento imobiliário não saiu do papel. O visto de imigração foi negado. É Deus te preservando para... Oh, meu Deus do céu, porque daquela maneira não ia funcionar. Deixa eu falar uma coisa, não se ofenda comigo. Deus não é Deus de ilegalidade. Se Deus te deu uma palavra que você tem que ir embora do Brasil, Deus vai abrir a porta para você entrar com visto legal. Porque tem gente que vai com a mentira no coração. Ele tira o visto de turista, chega na imigração, diz que foi passar férias, mas lá no coração ele está: eu vou morar aqui, mudar meu status aqui, vou esperar, vou ficar ilegal até esse negócio. É pecado, é mentira, porque Deus conhece o coração. Agora, se Deus disse: eu vou te levar para aquela terra, Ele vai prover o visto, o trabalho, a casa, as conexões. Alguém pode dar glória a Deus aqui? Não se ofenda comigo. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Aos olhos do mundo pode ser um fracasso, mas no reino de Deus é um alarme de proteção divina. Você foi impedido de entrar em um mar que Deus já sabia que te afundaria de vez. Que te afundaria de vez. A dor do navio quebrado é a frustração, é a vergonha do fracasso percebido. E às vezes Deus permite o fracasso pequeno, que é o fracasso material, para prevenir o fracasso total, que é a perda da sua alma. Tudo que Deus não quer é perder você. Eu vou repetir: tudo que Deus não quer é perder você. Se você está frustrado hoje, pare e pergunte para Deus a seguinte pergunta: Deus, de que destino pior o Senhor me protegeu com este impedimento? Já parou para perguntar isso para Ele? Do que, não foi porque isso fechou essa porta, foi do que o Senhor me livrou.
que o Senhor me livrou. Quando Deus impede algo, Ele não está te punindo, Ele está te protegendo, Ele está te preservando. O que para Josafá parecia um prejuízo, era na verdade uma preservação. Deus o poupou de navegar em uma aliança que o faria naufragar espiritualmente. Não chore por pessoas que estão saindo da sua vida. Não chore. Deus está fazendo uma poda. Assim como fez com Gideão, começou com 32 mil homens, terminou com 300. Às vezes Deus encurta o nosso círculo para ficar quem realmente crê, quem realmente acredita, quem realmente está disposto a pagar o preço com você, quem realmente está disposto para você ou para o vale, ou para o alto da montanha, ou para casa na praia, ou virar uma laje. Deus encurta. Posso ouvir um amém aqui? Romanos 8, 28 vai dizer o quê? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então guarde isso, nem todo navio quebrado é fracasso. Às vezes é a mão de Deus impedindo que você se perca no meio do mar. Deus preferiu te preservar no porto do que ver você passar por um naufrágio. E eu já estou indo para o final. Quando Deus te impede e Ele te protege. Talvez você está olhando para um sonho que não saiu do papel, para uma porta que não abriu, para um relacionamento que não deu certo, para um projeto, uma sociedade que se despedaçou antes de começar. Mas hoje o Espírito Santo manda te dizer: eu quebrei para te preservar. Eu interrompi para te proteger. E eu impedi para te manter inteiro. Não chore pelo navio que quebrou. Agradeça pelo naufrágio que não aconteceu. Eu vou repetir. Não chore pelo navio que quebrou. Agradeça a Deus pelo naufrágio que não aconteceu. Porque talvez se aquele projeto tivesse partido, você não voltaria o mesmo. Se aquela aliança tivesse prosperado, se aquela sociedade tivesse prosperado, talvez sua fé tivesse morrido no caminho. O mesmo Deus que fecha o mar diante de Faraó, fecha o porto diante de alianças erradas. Fecha o porto diante de alianças erradas. E quando Ele despedaça, é para reconstruir com propósito. Então, repetindo a frase do começo: Deus ainda despedaça navios para salvar alianças. Deus continua quebrando o que não deve zarpar. Ele continua frustrando planos contaminados, cortando laços que te desviam e te lembrando: eu não quero apenas o que você faz, eu quero quem você é. O ouro pode esperar, mas o coração precisa ser preservado. Se Deus quebrou o navio, foi para que o seu propósito não naufragasse com ele. E no final você vai entender que não foi o inimigo que destruiu, mas foi o amor de Deus que interveio. O amor de Deus que interveio. Então hoje, Deus te chama para você revisar as suas alianças. Quem está construindo com você? Quem está associado a você? Quem está influenciando as suas decisões? Cuidado com o conselho de gente que nunca construiu nada. Cuidado com o conselho de pessoas que são frustradas e querem refletir a frustração dela em você. E aí vem com palavras de desânimo. E você para tempo para ouvir, gasta tempo ouvindo essas pessoas. E aí sempre existem aqueles desencorajadores profissionais.
Pessoas que são especialistas em nos desencorajar. Aliança errada. Quem está te influenciando? O mentor ou o pastor? Antes de buscar um navio novo, busca uma nova direção. Porque quando a aliança é pura, o vento do Espírito sopra a favor.